A mitologia nórdica nos presenteou com a grandiosa saga do Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, um evento cataclísmico que culmina com a destruição do cosmos e com o renascimento de um novo mundo. Essa batalha épica entre deuses e seus inimigos marca o fim de uma era e o início de uma outra. É um dos pilares mais fascinantes da tradição nórdica. Mas, e se o destino da humanidade fosse decidido em um torneio de luta? Pois é exatamente essa a premissa de Record of Ragnarok, ou se você preferir, Shumatsu no Valkyrie, uma obra que transporta a ideia do Ragnarok para um cenário inusitado, ou seja, um anime. Quero fazer a última batalha, deuses contra homens. Ragnarok. A história do anime nos diz que a cada 1000 anos, as divindades se reúnem para votar sobre a extinção da humanidade. Contudo, em um golpe de sorte para a humanidade, a Valquíria Brunhilde intervém, revelando uma antiga regra. A humanidade tem uma última chance de sobreviver, bastando vencer um torneio de luta contra os próprios deuses. Essa competição de deuses contra humanos dita que 13 representantes divinos e 13 humanos se enfrentarão em combates no 1 contra 1, e o primeiro time a alcançar 7 vitórias sela o destino da existência. As regras do Ragnarok, como ficou bem claro, são as mais simples possíveis. Constituição do Valhalla. Artigo 62, parágrafo de número 15. Cláusula ultra especial. A realização de uma luta de 1 contra 1 entre os deuses e os homens. Se a história do anime tivesse alguma coerência, seria impossível os humanos se equipararem aos deuses em força numa luta. Gente, seria uma disputa completamente injusta, pois deuses são criaturas mais poderosas que humanos, mas Brunhilde deu seus pulos para garantir uma equidade para os humanos. Ela convocou 13 valquírias capazes de se transformar em armas mágicas, e isso dá aos humanos a oportunidade de lutar em pé de igualdade. As armas em si se adaptam ao usuário, então variam de lutador para lutador. O grande destaque do anime está na seleção dos personagens. Os deuses da trama vêm das mais diversas mitologias da história da humanidade, como deuses egípcios, gregos, romanos e até mesmo do conto cristão. Inclusive, há uma série de liberdades poéticas no anime. E sem rodeios vou direto ao assunto. A forma como Adão foi retratado, no caso, como um dos representantes da humanidade, me chamou muito a atenção. Este homem está fadado a carregar o pecado original. É a pessoa que mais odeia os deuses da história humana. Ele é o pai da humanidade. O seu nome é Adão tem uma aparição bastante espalhafatosa e cômica. Seu vulto surge em meio a um desfile de animais do paraíso cristão, e o primeiro humano aparece no centro da arena com a mesma pose do quadro A Criação de Adão, de Michelangelo. O próprio artista italiano faz uma ponta na cena, se mostrando encantado pela figura perfeita do primeiro filho de Deus. Esteticamente, ele possui um olhar vago e linguajar despretensioso, corpo esguio e, em certo aspecto, frágil, mas carregado dos principais ícones do imaginário comum, como a folhinha escondendo suas partes íntimas, a maçã e os aspectos europeus, como a pele clara e o cabelo loiro. Já falando das habilidades, é impossível não notar a referência a Naruto. Trocando em miúdos, no anime vemos um Adão com os mesmos poderes do Sharingan. É sério, ele literalmente pode copiar as ações do oponente. E várias vezes ele usa tal artifício para contra-atacar seu oponente usando exatamente o mesmo golpe. E na boa, ver Adão trocando socos com Zeus me decepcionou um pouco. Afinal, já que a história do anime montou um mundo antagonizando humanos contra deuses, por que não colocar Adão contra Jeová, o deus cristão? Seria interessante deixá-los resolver suas desavenças na mão, numa disputa simples de pura machonaria. Não custava nada terem feito isso. Seria hilário ver indivíduos como Silas Malafaia levantando uma campanha de boicote contra o anime, provavelmente instrumentalizando o discurso do tipo: essa história afronta a fé cristã.
e assim por diante. Mas claro, a proposta do anime não é contrapor as concepções do arcabouço cristão. Acreditem, essa não é a proposta do anime, mas que seria interessante, seria. Inclusive, cabe mencionar a forma como a figura de Adão é ressignificada pelo anime, para entender o quão impactante pode ser ver um Adão se doando e se sacrificando em prol da humanidade. E para isso, temos que abordar a doutrina do pecado original, porque na teologia cristã, a entrada do pecado se trata de um tema central, e Adão é, inquestionavelmente, a figura sobre a qual recai essa responsabilidade. Porém, o anime inverte essa lógica, transformando a figura do pai do pecado em um guerreiro disposto a defender a humanidade. E para quem deseja dar uma extrapolada teológica, dá até para entender que ele cedeu como sacrifício para provar que humanos podem sim vencer os deuses. Por mais paradoxal que isso possa parecer, principalmente para quem veio de uma base cristã. O humano abaixou a cabeça. Embora tenha morrido, Adão, em sua sabedoria, deixou uma grande herança para suas crianças. A confiança de que humanos realmente são capazes de enfrentar os deuses. Enquanto caminho para o fim do vídeo, eu quero expor alguns pontos. Primeiro, não espere um grande desenvolvimento dos personagens ou uma história robusta e bem amarrada. O anime Ragnarok não se propõe a isso. Mesmo lidando com temas como o fim da humanidade ou questionamentos sobre o papel dos deuses, o anime foca somente nas lutas. Dessa forma, a cada golpe dado, a cada movimento desferido, a cada grito da plateia, fica claro que os autores se preocuparam apenas em levar um entretenimento simples, sem qualquer tipo de profundidade. E é justamente isso que torna Record of Ragnarok uma obra muito divertida. Entre uma cena de luta e outra, a série é recheada de flashbacks sobre a vida anterior dos combatentes, com uma ou outra liberdade criativa. E segundo, nesse vídeo foquei mais na figura de Adão, mas há vários outros personagens interessantes no anime, como Jack o Estripador, um Buda com um design bem moderno e assim por diante. Outro ponto que quero esclarecer é que acompanhei o anime durante a primeira temporada. Minha filha acompanha o mangá e estou buscando tempo, por incrível que pareça, para assistir a segunda temporada na Netflix. Dito isso, até a próxima, um abraço, fique com Cristo, tchau!